E aí, tá com sede? Eu não tenho a melhor editora do mundo? Tenho, não tenho? Olha o que eu ganhei de presente da nossa editora e sou eu numa caneca! Deixa eu contar pra você. Hoje a gente vai falar sobre um dos meus livros favoritos, de um dos escritores que eu mais gosto. Conheci ele na adolescência. Já li esse livro sobre o qual a gente vai conversar agora algumas vezes. Eu reli recentemente e quero compartilhar algumas reflexões a respeito com vocês. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a obra Siddhartha, de Hermann Hesse, ou Hermann Hesse, eu não sei a pronúncia correta no alemão do nome desse cara. E se você tá chegando aqui agora e não tem uma caneca com seu próprio desenho, e se você tem, dê joinha ou dê joinha, dê seu comentário no comentário de alguém, manda esse vídeo pros seus amigos no seu TikTok, Instagram, Facebook, etc, 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 etc. Copie esse link, manda no WhatsApp e ajuda a fazer espalhar a Revolução de Si pra as pessoas que você acha que possam gostar. E para as que você acha que também não possam não gostar também. Vamos falar de Siddhartha, a obra monumental de Hermann Hesse, que conta a história do jovem Brahmani, né? Siddhartha, filho de Brahmanis. Eu li há muitos anos. Aliás, vamos fazer um preâmbulo aqui, né? Rapidinho. Vou falar desse livro porque ele tem tudo a ver com Revolução de Si. Adoro Hermann Hesse desde que eu era adolescente. O Moreira, amigo e contador dos meus pais, me emprestou para ler Demian, quando eu tinha 14 anos. E foi impactante, né? A escrita do Hermann Hesse é muito boa e as traduções que eu tive contato eram boas também. E esse livro, Demian, fala sobre o amadurecimento, sobre tornar-se adulto. Eu tava com 14 anos, aquilo tava sendo incrível pra mim. E curioso, né? Depois eu fui ler Lobo da Steppe, eu fui ler outras coisas do Hermann Hesse e eu só fui me deparar com o Siddhartha muitos anos depois. Eu não sabia, eu achava que era um romance sobre a história, sobre a vida de Shakyamuni Buda. Afinal, se você não sabe, Siddhartha Gautama, ou Gotama, é o nome do príncipe do clã Shakya, que renunciou aos seus bens em busca de si mesmo e tornou-se o Tathagata, tornou-se o Buda, o iluminado, aquele que despertou, né? Mas esse livro não é sobre o Shakyamuni Buda. Então vamos contar a história, não se importe com spoilers, não é sobre isso, é sobre a jornada. E eu faço votos de que você leia esse livro. Antes de qualquer coisa, o livro está em domínio público, então se você olhar lá, por exemplo, no site da Audible, da Amazon, é um dos livros que mais tem versões com narradores diferentes. Meu, tem opções de todos os nomes, de todos os preços. E aqui no Brasil também você tem narrações boas e narrações automáticas de audiobook. Você tem um filme de 1973, eu acho que é do Peter Brook. Você tem várias traduções, tem uma tradução nova, inclusive uma edição nova de capa dura bem bonita. Então assim, você tem 1000 opções para fazer isso. Se você que está assistindo esse vídeo por acaso é o pessoal que mora lá na Alemanha da nossa sanga, ou o pessoal que fala alemão e está aqui, você pode ler no original, o que é ótimo, e me dizer se é bom. Mas eu vou te contar alguns detalhes sobre o livro antes de falar da história, assim, porque o Hermann Hesse, ele foi um escritor que nasceu no século XIX e viveu, né, a virada, né, ele nasceu no final do século XIX e viveu a virada para o século XX, foi para a Índia no começo do século XX, 1910, se eu não me engano, olha a época que estava vivo, vários discípulos de Lahiri Baba, Shri Ramakrishna, Ananda Maimá, todos esses caras, não sei se ele encontrou com algum deles, mas ele teve encontros bem significativos e quando você lê o Siddhartha, você sabe que ele não era um ignorante da cultura indiana. Ele cita muito bem as Upanishads, ele cita o que ele chama de samana, na verdade é shramana, né? Então ele cita o que são os renunciantes, ele sabe muito bem os fundamentos do budismo para um ocidental de 1900 e bolinha, ele sabe muito bem explicar essas coisas. E ele tem uma delicadeza na escrita dele que é muito bonita, assim. Então eu recomendo que você leia os livros do Hermann Hesse. Esses dias o Yuri, que é um aluno aqui do Instituto, não é o Yuri Levi, me indicou o livro dele sobre São Francisco de Assis. Esse eu ainda não li, tá na fila, mas eu recomendo esses 3 que eu li do Hermann Hesse. Os 3 são muito bons. Mas de longe o Siddhartha é o melhor de todos para mim, tem tudo a ver com Índia, tem tudo a ver com isso. Vou contar a história para vocês, vou te convidar a ouvir essa história e vou te falar por que eu acho que é legal você ler e ter a sua experiência disso. Antes também, quero falar assim que além das influências dele com o hinduísmo e o budismo, que certamente ele as teve, ele estudou alguma coisa disso, ele deve ter estudado Krishnamurti, porque as conclusões do personagem Siddhartha em meio à iluminação dele, são parecidíssimas com as ideias do Krishnamurti depois do episódio de iluminação dele, né? Depois do processo. Posto isso, vamos nos transportar para a Índia antiga de 2600 anos atrás, da época de Shakyamuni Buda, na qual
o mundo védico, o mundo indiano dos pequenos reinos estava viciado das especulações filosóficas e as práticas iógicas misturadas com o mundo viciado dos rituais bramânicos, védicos, enfim. Estava ali pululando na Índia todas essas filosofias e essas teorias da suprema liberdade do ser. Por um lado você tinha os Shramanas ou Samanas, que é como está no livro, que renunciavam a tudo e iam para a floresta para especular sobre a natureza profunda e última do ser, para encontrar a suprema vacuidade, ou o supremo ser, ou o supremo Atman, ou o supremo Anatman, ou o supremo Diva, ou o supremo Purusha, e vários nomes para essa essencialidade do ser. Você tinha os pequenos clãs dos Brahmanes e dos Kshatriyas e dos Vaishyas e dos... Enfim, você tinha toda aquela Índia complexa dos tempos de outrora, pululando com suas ideias e comércios e rituais e hinos e tudo mais. E no meio desse contexto todo, nasce Siddhartha, filho de Brahmanes. Aí a primeira diferença é você saber que ele não é o Shakyamuni Buda. Ele é um filho de Brahmanes, e Shakyamuni Buda, o Siddhartha Gautama, é filho de Kshatriyas, é filho de reis e guerreiros, né? Mas esse é um personagem fictício, embora a história seja tão deliciosa que você quase quer que ela seja verdadeira. Então nasce Siddhartha, filho de Brahmanes, excepcional em todos os sentidos, um filho exemplar, com intelecto aguçado, uma capacidade de argumentação incrível, uma potência incomensurável. E Siddhartha, filho de Brahmanes, era um grande meditador desde cedo. E ele conta que desde muito cedo ele sabia mergulhar na essencialidade do ser para encontrar o Atman, o si mesmo, e ouvir o Om, a palavra de todas as palavras, ressoando em todas as direções. Om, e fazendo vibrar toda a natureza e dando sentido a todas as coisas. Mas Siddhartha era bastante prepotente porque era incrível desde criança, era muito belo, era muito inteligente, mas ele era bastante teimoso, como todo jovem tende a ser, bastante obstinado, como todo jovem tende a ser, e bastante cheio de si, como todo jovem tende a ser. O livro ele é dividido em 3 grandes partes, a meu ver, embora o Hermann Hesse tenha dividido em 2, né? Então tem essa parte inicial em que ele mergulha na própria mente, esse universo da especulação, mas de uma forma muito mental, como tende a ser as doutrinas do Sankhya. E depois, em seguida, essa forma muito agressiva, que é essa parte quando ele vira um samana, eu vou contar isso tudo. Depois tem uma parte em que ele mergulha no mundo, então é a descida dele ao inferno. E depois tem a parte em que ele se realiza com o último mestre dele, que não é um mestre, né? É bem krishnamurtiano isso daí. Mas é bem no modelo do Joseph Campbell, da história do herói espiritual, sabe? Dele tá ali, ele inicia a jornada dele descendo ao inferno, tendo o processo de transformação, subindo aos céus, né? Então, catabas e anabas e metamorfose. Ele desce ao inferno, depois ele volta a subir aos céus, ou ele começa nos céus, desce ao inferno, se transforma e depois tem a realização. Assim, é bem bonito. Então vamos lá na história. Nasce Siddhartha, filho de Brahmanes, e no vilarejo dele ele tinha um grande amigo que vai se tornar o grande espelho do Siddhartha nas várias fases da vida dele, que é o Govinda. E o Govinda era o grande amigo inseparável de Siddhartha, que admirava Siddhartha mais do que a todos. E o Siddhartha, enquanto filho de Brahmani e o pai dele era um venerável Brahmani ali do vilarejo, era um filho exemplar, que decorava os textos, que sabia de cor as escrituras e os rituais e tudo mais, mas um belo dia ele sente um vazio existencial profundo. Ele sente que aquilo não está dando a resposta para ele, que embora ele medite profundamente, aquilo não é o que ele buscava. E aí, eventualmente passavam samanas ou shramanas em frente ao seu vilarejo, renunciantes, né, sadhus, assim. E ele se encanta com aquilo porque ele sabe que aqueles shramanas são, no livro eles são chamados samanas, então eu vou chamar de samanas para você não se confundir. Então esses samanas eram os renunciantes, se eu não me engano samana é Pali, é a versão Pali da língua do próprio Buda para essa palavra, shramana, depois eu confiro. Os samanas são esses renunciantes que abandonam todas as coisas em busca da realização do si mesmo, da realização essencial. E ele, de vez em quando, via esses homens renunciar e aí ele é tomado de um fulgor profundo e resolve seguir com eles. Mas antes ele resolve ter a benção do próprio pai dele. E quando ele fala sobre isso, o pai dele fica muito bravo, afinal, Siddhartha era uma pessoa a quem se queria ter por perto e Siddhartha era o herdeiro daquele Brahmani, né? E era quem ia levar os ensinamentos adiante e tudo mais. E o Siddhartha era tão obstinado que ele para pro pai dele e diz que ele quer se tornar um renunciante. O pai dele fica irritado e diz que
não quer mais ouvir falar disso, o Siddhartha fica ali de braços cruzados, esperando o pai se levanta, vai dormir, e não consegue dormir, passa a noite indo e voltando do quarto em que ele falou com o Siddhartha, que o Siddhartha deu recado, e o Siddhartha não se mexe dali. Quer dizer, ele pergunta, mas o que você está fazendo aqui? Ele fala, você sabe. O Siddhartha não fala de novo, o pai dele ordena. Nunca mais quero ouvir falar nisso, ele não fala, mas ele diz, você sabe, porque eu estou aqui em pé, eu estou esperando você me dar a resposta que eu quero ouvir. E aí, eventualmente, o pai dele diz, mas você vai ficar aí até quando? Ele vê que o Siddhartha já está com as pernas tremendo, ele diz, até morrer se preciso for. Aí o pai dele diz, bom, então tá bom, meu filho, vai, eu te abençoo, vai viver com os samanas. Aí ele vai para a floresta e vai, como mesmo na história do Buda, vai viver com os renunciantes fazendo tapasya, fazendo práticas rigorosas. E é muito interessante, o livro é muito preciso nessa coisa, assim, nesse drama de viver na floresta. Então ele vai junto do Govinda, o seu grande amigo, e os dois começam a dominar as técnicas dos samanas e eles vão muito fundo no domínio dessas técnicas e penetram os segredos da mente. E aí o Siddhartha diz que conseguia fazer o coração quase parar, mas aquilo lá não tava completando ele. Eventualmente, ele comenta isso com o Govinda, fala, olha, eu não sei, eu já cheguei mais fundo na meditação do que todos os veneráveis que estão em volta de nós. Até o nosso grande mestre, nosso grande professor, quantos anos você acha que ele tem? Uns 60? Você vê, o coração dele não está em plena paz. E, no entanto, eu não quero ficar nessa condição perturbadora. Aí o Govinda fala com ele, olha, Siddhartha, você não ouviu falar do Gotama, o grande mestre iluminado que está por aí pelo mundo ensinando? A gente podia ir até ele, né? Vamos tentar ir até ele. O Siddhartha fica meio desconfiado, porque a essa altura ele já está meio reticente quanto a essa história de ter mestres, de ter professores, de ter alguém que te conte da verdade, de ter alguém que te ensine sabedoria. Mas ele diz, olha, tá, se você quer ir, Govinda, vamos. Aí ele mostra pro mestre dele, o Samana, né, que ele consegue sair dali, encantar a mente daquele mestre, consegue sair dali, exatamente como na história do Buda, que o Buda demonstra para os mestres Sankhya dele que ele já tinha dominado todos aqueles conhecimentos e que ele já estava pronto para seguir em frente. Mas no caso da história do Buda, o próprio mestre dele diz, olha, eu vejo que seu coração ainda está inquieto, vai mais fundo, pode ir embora e tal. E aí que ele vai fazer práticas austeras, enfim. A história é meio misturada. É claro, Hermann Hesse se inspirou na história do Buda para criar uma outra. E esse Gotama, de quem eles vão atrás, é o próprio Siddhartha Gautama, esse sim, o Buda histórico e tal. E é de arrepiar, assim, o momento em que eles encontram o Buda no acampamento ali, andando de forma luminosa, com passos singelos e sorriso luminoso, aparentemente como um monge qualquer, mas quando o Siddhartha olha, ele diz, aquele é o venerável, aquele é o Buda. Meu, é de arrepiar, é muito linda essa passagem. E o diálogo que eles têm, e é interessante porque o Govinda, que era o grande companheiro do Siddhartha, se encanta com o Buda e diz, eu vou ficar aqui com ele. E o Siddhartha diz, eu não vou. Embora eu acho que essa doutrina dele seja impecável e que ele seja a pessoa mais perfeita que eu já encontrei na minha vida, eu não vou ficar perto dele porque eu quero experimentar a verdade por mim mesmo. E ele trava um diálogo com o Buda dá algumas advertências para ele, mas o Siddhartha vai embora, meio sem rumo e sem prumo. E aí é a primeira vez que ele encontra um barqueiro que ele despreza de início. Um barqueiro que atravessa ele do acampamento do Buda em direção a alguma cidade, dizendo algumas palavras muito poderosas e sem cobrar nada dele, sabendo que ele era um renunciante, né? Ele era um cara de longos cabelos, hirsutas barbas e tal, né, magro e praticante de práticas austeras e tal. E ele conhece esse barqueiro que diz algumas coisas muito belas pra ele, mas o Siddhartha na época pensa, nossa, que cara curioso, cara bizarro esse barqueiro e tal, né, o barqueiro Vasudeva. E aí ele atravessa o rio e vai parar num jardim em que tem uma lindíssima mulher. E essa lindíssima mulher, que vem a ser Kamala, uma cortesã muito famosa na cidade, começa a conversar com o Siddhartha, os dois se encantam, ele diz que quer experimentar dos prazeres do mundo, porque ele tem uma espécie de quase iluminação entre sair do acampamento do Buda, deixar de ser um renunciante e ir até a Kamala. Ele diz, olha, eu estou encantado com o mundo, eu estou encantado com a vida, eu nunca vivi nenhuma dessas coisas, e porque eu estou encantado com o mundo e com a vida, eu quero experimentar das coisas, eu quero experimentar da arte de amar uma mulher, da arte de amar o outro, porque eu ouvi a vida inteira do meu pai que o mundo é ilusão, que o mundo é maia, eu ouvia isso dos outros brahmanes, depois eu ouvi isso dos samanas, e aí depois eu encontrei Shakyamuni Buda, né, no caso o Gotama, e aí a doutrina dele também fala de renúncia ao mundo, mas eu não sei se os monges dele estão entendendo isso direito e tal.
E ele meio que resolve querer ficar com ela, e ela fala, meu, mas você é um monge perrapado, embora você seja muito bonito, e ele era lindíssimo, segundo a história, você não tem nada, as pessoas que vêm aqui comigo são ricas, e têm lindos cabelos oleados e perfumados, e roupas belas, e sapatos belos, e você tá aí com uma tanga, cara. E aí ela manda o Siddhartha arrumar um emprego, e aí ela pergunta o que ele sabe fazer, ele fala, olha, eu só sei fazer 3 coisas, sei jejuar, sei esperar, sei pensar. Ela fala, só isso? É o que eu aprendi sendo um monge. Mas você não sabe mais nada? Sei lá, é o que eu aprendi lendo os textos. Opa, você sabe ler? Então você vai ter trabalho com um comerciante. Ela dá algumas dicas pra ele, ele vai conhecer Kama Swami, que é o nome do cara. Eu acho que o Hermann Hesse inventou esse nome, né? Kama é prazeres mundanos e Swami é mestre, né? Então, mestre dos prazeres mundanos. Ele conhece esse comerciante, eventualmente o Siddhartha se torna um comerciante muito rico. E aos poucos, embora ele se torne o maior amante da Kamala, e ela sendo uma cortesã admite que ele é o maior amante dela, e mais do que só ser o maior amante, a pessoa que mais aperfeiçoa a arte de amar, a arte do namoro entre duas pessoas, não só do sexo, mas é também o papo entre os dois, porque a Kamala tinha essa coisa também de buscar sentido na vida para além daquela obviedade cega e infantil das outras pessoas. Então os dois comentavam isso, que eles viam as outras pessoas como crianças. Aos poucos, porém, o Siddhartha vai se embriagando do mundo. Aos poucos, porém, aquilo que ele via como um jogo no mundo, ele vai se intoxicando, e vai se intoxicando com a bebida, e com os jogos, e com o dinheiro, e dando cada vez mais importância para toda essa coisa, dessa vida nababesca que ele vai criando ao redor de si, porque ele se torna inteligente, que era o maior comerciante da região, e se torna dono de uma mega mansão, cheia de servos, e ele se perde de si mesmo. E quando ele está numa angústia, e de novo a escrita do Hermann Hesse é maravilhosa para descrever a angústia existencial que o Siddhartha estava, ele desesperado se lembra de que houve um tempo que ele sabia pensar, sabia jejuar, esperar e pensar, e resolve sair dali. Ele entende que ele deixou de ouvir a voz do si mesmo, e ele resolve sair dali, ele abandona tudo em busca de um barqueiro que anos atrás ele havia dispensado e que hoje ele entendia que era alguém de profunda sabedoria. E no meio desse caminho, ele pega no sono, e quando ele acorda, há um monge ali, velando pelo sono dele, e esse alguém é ninguém menos que o Govinda, o querido amigo dele, que agora é um monge venerável da tradição de Shakyamuni Buda. E aí eles têm uma longa conversa, o Govinda fica muito assustado de ver que o cara que ele tinha como o primeiro mestre dele, a pessoa que ele grandemente admirava, é um amor quase romântico, assim, é platônico o amor do Govinda pelo Siddhartha, é bem bonito de ser descrito ali. E ele vê que o Siddhartha decaiu, tá ali em belas roupas e tal, mas o Siddhartha mantém em si aquela astúcia intelectual brilhante. O Govinda percebe que há algo diferente nele e que nessa alma partida do Siddhartha há o princípio de uma coisa diferente. Aí eles se separam de novo e o Siddhartha vai encontrar o barqueiro. E o barqueiro Vasudeva se mostra um mega mestre, um iluminado, tão iluminado quanto o Buda, mas que ficava oculto. E ele acolhe o Siddhartha na casa dele, e os dois passam a dividir a vida juntos. A mulher do barqueiro havia morrido também, e eles passam a viver juntos ali, e o barqueiro quase nunca falava nada para o Siddhartha, só ensinava ele a ouvir o rio. E ao ouvir o rio, o Siddhartha vai aos poucos se iluminando. E quando ele está quase iluminado, ele ouve que o Buda está para morrer, e eventualmente ele levando pessoas de lá para cá, de cá para lá no rio, monges, peregrinos e pessoas de todos os tipos, vem ali ao longe uma mulher que ele conhecia muito bem, a Kamala, agora já velha, e ele também velho, e ela com uma criança teimosa ao lado. Eventualmente, porque essa criança era muito mimada, eles paravam toda hora para descansar. A Kamala é picada por uma cobra, e quem vai socorrê-la é o Siddhartha. Essa criança que está com a Kamala é o filho do Siddhartha. E essa é outra parte profunda da história que você precisa ler, por favor, para entender a angústia de ser pai. Ele estava quase para se iluminar, mas ele queria fazer o filho ver as coisas como ele via, entender as coisas como ele entendia, pular essa parte de viver os prazeres do mundo, porque ele sim sabia, tendo sido um monge, tendo sido um magnata, que as coisas do mundo não trariam felicidade para o filho, embora o filho estivesse ávido por esses confortinhos do mundo. Mas eventualmente o Vasudeva dá um dos únicos conselhos diretos para o Siddhartha e deixa o menino embora, o pequeno Siddhartha embora, de volta à casa da mãe, né? E esse é o momento da ruptura final do Siddhartha, em que ele finalmente se ilumina. E é muito legal o livro, porque eventualmente o Vasudeva também, aí finalmente dá uma... É muito interessante, porque no livro o Siddhartha obstinadamente diz: eu não acredito em ensinamentos e nem em mestres, como o Krishnamurti fazia,
Mas o Vasudeva é o guru do Siddhartha para todos os efeitos, assim, se você lê com esses olhos. E a experiência final, assim, tanto do Siddhartha quanto depois, que eu vou contar agora, é uma experiência de Samadhi, sabe? Mas é uma coisa Krishnamurtiana que eu disse, porque o Siddhartha defende esse ponto até o fim, de que ninguém pode te mostrar essa verdade, ninguém pode te dar sabedoria, ela tem que chegar em você por si mesmo. Mas o que acontece? Ele se ilumina, Vasudeva se ilumina e vai para a floresta e abandona o Siddhartha no mais sincero sentido de, olha, já passei meu ensinamento, agora eu posso ir embora daqui. É lindo demais! E aí quando o Siddhartha já tá velho, ouve-se por aí que há um sábio no rio que ajudava as pessoas e dava sábios conselhos e orientava todo mundo e atravessava as pessoas de lá para cá, mas que tinha conselhos estranhos. Um velho que morava na antiga mansão da Kamala resolve ver esse sábio do rio. Afinal, ele era já considerado também um venerável, foi um dos discípulos diretos do Gotama, mas ainda tinha inquietação em seu coração. Esse sábio, esse velho, era o Govinda, o amigo de infância do Siddhartha, que vai ver se esse velho pode ensinar-lhe a verdade. E o Siddhartha começa a contar as coisas para ele, quando eles se reconhecem. E o Govinda fica muito incomodado com aquela forma de ensinar, meio Krishnamurti, assim, eu não tenho como te ensinar isso. E começa a desconstruir aquelas luminosas verdades do Buda. E olha, o jeito que o Siddhartha fala nesse final, quem já leu Krishnamurti, quem conhece Krishnamurti vai achar muito parecido. E o Govinda fica confuso, porque ele fala, poxa, esses ensinamentos são até confusos, estranhos e ultrajantes e diferentes daquilo que eu estou acostumado. Não é igual ao ensinamento do Tathagata, do iluminado, que preenchia a minha alma, me incomoda. Mas esse Siddhartha que eu estou vendo, além de ser a pessoa que eu sempre amei, é a única pessoa que eu enxergo ser tão venerável quanto o Buda. É a única pessoa que eu enxergo que tem na delicadeza dos gestos, na transparência do sorriso e no brilho do olhar, a iluminação que eu busco. E aí o Govinda no final, chorando, diz assim, mas pelo amor de Deus, então me dá isso de alguma forma. E é tão bela essa cena que eu vou pedir para você ler essa cena. Como é que o Siddhartha, de fato, concede isso ao Govinda. E aí sim, não existe o guru, não existe mestre, mas no fim das contas o mestre do Govinda também acaba sendo o Siddhartha. Eu te contei a história inteira porque aqui eu não quero que você ache assim, spoiler. Vamos parar com essa loucura, né? Eu não acabei com a experiência para você porque eu contei a história. Porque você vai ter sua própria experiência. E a gente está falando de novo desse livro porque quando eu li quando adolescente, eu tive uma experiência encantadora e pedi para todo mundo que estava em volta ler. Aqui no Instituto todo mundo leu. E eu fui reler recentemente. E a experiência é completamente outra. De você ver as sutilezas da pena do Hermann Hesse por detrás da visão dos personagens e ver como aquilo ecoa na sua própria história. Então não faz a menor diferença eu ter te contado tudo isso até aqui. Porque você vai ter a sua experiência lendo essa história. Que olha, o Hermann Hesse não era iluminado até onde se saiba. Mas ele capturou algo da jornada de cada uma de nós rumo à própria iluminação. E é um livro delicioso, saborosíssimo de ler, curtinho, você pode ler rapidinho. Olha, num dia você consegue ler, você lê com afinco, mas eu diria que depende, você pode ler de uma vez só, você pode ler aos poucos, mas é um livro que você precisa ler, assim, é uma obra da humanidade que mereceu, né? Eu não sei se foi com esse livro que o Hermann Hesse ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas se não foi, deveria ter sido. É um livro maravilhoso, e aqui eu não estou fazendo como um booktuber, dando informação sobre o autor e dando informação sobre a melhor edição, eu estou contando de uma experiência que é um deleite, é uma experiência meditativa, então eu recomendo que você leia esse livro. Para de assistir esse vídeo e vai assistir o filme, vai ler o livro, esse livro é delicioso e precisa ser lido, tá bom? E também fica esse último recado. De vez em quando, essas obras que grandemente te impactaram, tenta reler depois de uns anos, uns bons anos, quando você estiver mais maduro, e ver o que acontece. Eu li o Siddhartha a primeira vez há uns 12 anos, aí reli depois com a Sangha, depois de uns 4 anos, quando eu já tinha maior conhecimento da Índia e tudo mais, uns 4 anos depois, e eu fui reler agora. Depois eu tinha feito o pessoal daqui ler em 2013, acho, 2013 ou 14, e eu fiz o pessoal reler agora, tô falando para vocês lerem agora, e fui reler agora, e foram 3 experiências muito distintas e muito belas. Faz isso de vez em quando, vale a pena.
Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.